Mas 1 metro é, digamos, é a distância mínima? Nós, 1 metro é a distância mínima e Não nós significa que se consideramos eu tossir, é improvável que os seus aquilo que vai perdigotos, sair os da seus minha perdigotos tosse chegue até aí. infectados chegassem a mim. E agora- nós usamos, mas de qualquer maneira, Sim. não vá uma pessoa ter uma grande capacidade de tossir e para nós estarmos ainda mais à vontade, nós consideramos a distância de segurança 2 metros. 2 metros. Mas 1 metro, em princípio, é suficiente. É suficiente. Agora, outra questão. Se alguém está com o vírus e pode até nem saber que está, e tosse, o vírus vai permanecer no ar durante quanto tempo? Ou, de facto, tem uma queda rápida e instala-se nas superfícies? O vírus, em princípio, faz uma trajetória de ação da gravidade e cai ou numa superfície ou no chão. No chão pode viver um tempo que depende das condições de temperatura, de umidade e de exposição à radiação ultravioleta. Pode viver muito tempo? Olha, há estudos que apontam que os coronavírus, em situações que provavelmente no nosso contacto diário não temos, nomeadamente uma temperatura ideal para ele crescer, sem exposição à radiação ultravioleta e com a umidade que ele precisa para sobreviver até 9 dias. Até 9 dias. Eu diria, mas nós não convivemos e nós provavelmente nem vamos aos sítios onde isso acontece. Atenção. Eu diria que em circunstâncias normais ele é capaz de viver algumas horas. O que é que salienta daqui? Sim, diria. É que nós, quando tossimos, devemos cobrir a boca. Por isso é que é aquela medida que as pessoas ouvem. Claro. Cobrir a boca e o nariz com um lenço descartável, precisamente para evitar a projeção de gotículas com o vírus e a deposição em superfícies comuns do vírus. Exato. Mas falta outra dimensão da pergunta que tem a ver com o tempo em que o vírus pode ficar no ar. O tempo desta transmissão por gotícula fica escassos segundos, é o tempo que ele demora a chegar até ao fim. Portanto, não fica mais tempo? Não pode isso tem a ver com outra forma de transmissão, a transmissão por via aérea. Isso aí já é diferente e isso aí Mas eu gostava que falasse também sobre essa questão, porque sendo o vírus uma coisa tão pequena, não é? Portanto, o efeito da gravidade também é mais lento, ou digamos assim, ou não vai cair com a mesma velocidade. Não, e já fica em suspensão no ar. E fica em suspensão, pode ficar quanto tempo? Olha, poderá ficar provavelmente alguns minutos. Alguns minutos. Alguns minutos, 10 portanto, minutos. se alguém tossir... Não. E aquilo ficar em via tosse aérea? Não há transmissão em via aérea. A transmissão em via aérea traduz-se em quê, exatamente? Traduz-se quando são realizados procedimentos invasivos na via aérea do doente, nomeadamente intubação, broncofibroscopia ou eventualmente outro tipo de manipulação como aspiração de secreções, em que o doente, nesse contexto, ao perder a capacidade de filtro do nariz e da boca, e nós ao provocarmos diretamente uma aerosolização maior de partículas, são partículas mais pequenas, geralmente partículas inferiores a 5 micras, e essas partículas, pela sua dimensão e menor dependência da gravidade, ficam dependentes no ar ambiente. Essa disseminação em via aérea... que só acontece em ambiente hospitalar? Se eu fizer uma broncofibra, só acontece na sequência de procedimentos invasivos na via aérea. Podemos fazer isso em hospital ou noutros contextos. Mas normalmente é nos hospitais? Normalmente é nos hospitais e muitas vezes em sítios cá está, nos quartos de isolamento é que se tem que fazer esses procedimentos, com o pessoal devidamente protegido. Para não ser atingido. E porquê é que deve ser feito esses procedimentos, idealmente em quartos de pressão negativa? Porque a renovação do ar... a aspiração do ar, não é? E então suga as partículas. As pessoas que tenham doenças autoimunes ou sistemas imunológicos mais deprimidos são Mas para este e para todos. São vítimas preferenciais deste vírus, não é? Eu diria que, não sei se nós não podemos dizer que sejam vítimas preferenciais. Provavelmente isso tem a ver com outros fatores. São sempre potenciais indivíduos a terem formas graves de infecção por qualquer micro-organismo. Não é só este. Este não é diferente. As infecções em imunodeprimidos são sempre infecções em que o profissional de saúde tem que estar mais atento, tem que caracterizar o tipo de imunocompromisso e tem que antecipar as possíveis complicações, os micro-organismos envolvidos e atuar de uma forma mais precoce e mais intensa. Depois de uma pessoa, digamos, ter estado infectada e começar o contágio, esse processo de contágio pode durar vários dias ou não? Ou há um limite para o contágio que cada um dos infectados pode fazer? Olha, isso
ainda não há respostas concretas da duração do período de contágio. O que significa que todos os casos que têm sido confirmados, antes de terem alta, estão a fazer zaragatoa, estão a fazer a colheita para confirmar que já não têm replicação viral e que podem voltar para a comunidade sem correr o risco de transmissão. E o aumento, outra questão que tem sido muito colocada, o aumento da temperatura, que efeito é que tem? Também não se sabe ainda? Não. Ou já se sabe mais alguma coisa? Porque eu calculo que a comunidade científica esteja a estudar intensamente esta matéria, não é? Olha, assim, habitualmente há alguma sazonalidade dos vírus respiratórios. Isso verifica-se com o vírus da gripe, o vírus da influenza e outros vírus, essencial respiratório, adenovírus e até com os outros coronavírus. Porquê? Porque no inverno há condições que favorecem a maior sobrevivência do vírus e a maior transmissão do vírus. O que é que isto quer dizer? No inverno há menos radiação ultravioleta e há temperaturas mais baixas que favorecem a maior sobrevida do vírus, nomeadamente em superfícies de utilização comum. Por outro lado, no inverno, nós muitas vezes estamos mais próximos uns dos outros e temos maior capacidade de infectar as pessoas que estão mais próximas de nós. No verão, temos mais temperatura, mais exposição à radiação ultravioleta que diminui, digamos assim, a sobrevida do vírus. Portanto, acredito que Não, também por possa acaso acontecer aqui? Não. Na primeira vez em que isto acontece, em que todos somos suscetíveis, não há prova desta sazonalidade. O que isto quer dizer é, ela pode ocorrer. Na minha perspectiva, não deve condicionar em nada a alteração de medidas de atuação. Sim, sim. Portanto, é assim, se vier, tudo porque- excelente. sobretudo Eu não porque a vou em nada incerteza alterar aquilo que eu tenho de não fazer, se é deve contar alterar. com o aumento da temperatura. Vamos ao caso italiano. O caso italiano é altamente perturbador pelo número de mortes que tem provocado e pelas decisões que o governo italiano também tem tomado, provavelmente com atraso, e decisões radicais como esta de fechar as fronteiras. As pessoas são todas obrigadas a ficar em casa e só os serviços vitais é que estão em funcionamento. O que é que tem de particular que já se sabe relativamente possa justificar o estado de desastre em que a Itália ficou? Eu não poderia dizer isto até há 2 dias, mas colegas meus italianos me explicaram a situação e inclusivamente permitiram-me que eu explicasse a teoria deles. Houve um outro colega meu também cá em Portugal, e eu posso dizer, era o professor Carlos Robalo Cordeiro, que também teve acesso à mesma informação, o que, digamos assim, serviu para validar. O que aconteceu em Itália, embora haja outra teoria do paciente zero, pensa-se que o paciente zero, portanto a pessoa que vai originar o que aconteceu, tenha sido uma situação de maior disseminação e disseminação explosiva a nível hospitalar, precisamente em resultado de transmissão por via aérea. Vamos descodificar isto. Pensa-se que houve um doente chinês da cidade de Wuhan que na altura, no início da pandemia, e portanto ainda não havia na China as restrições que agora existem, ter-se-á deslocado à zona da Lombardia, na Itália, para um procedimento cirúrgico. No decurso desse procedimento cirúrgico, parece que este doente chinês tinha queixas nasais e dor de garganta que não foram devidamente valorizadas nem contextualizadas, terá transmitido a doença ao médico que o operou. Esse médico é que será o paciente zero, então? Provavelmente é o paciente zero. E o que é que aconteceu? Ninguém pôs a hipótese de ter transmitido a doença. O médico, passado cerca de 7 dias, adoeceu. Mais 7 dias depois, esteve com uma pneumonia muito grave e teve internado em cuidados intensivos, portanto submetido a intubação, com um tubo para respirar e ligado a um ventilador. E nos procedimentos em que ele era submetido diariamente, ocorreu, como ninguém sabia o que estava a acontecer, ocorreu transmissão na via aérea. Portanto, transmissão no ambiente hospitalar, aos médicos, aos enfermeiros e ao pessoal auxiliar e a outros doentes com quem possa ter havido contato. Portanto, tudo começou no hospital, é isso? Isto é uma das teorias que foi aventada por um conjunto de colegas meus italianos. Nós, a comunidade Isso justifica a dimensão por que razão? Porque a transmissão por via aérea, como nós há bocado explicámos, é mais, digamos assim, as partículas são mais pequenas, ficam suspensas no ar, ficam mais tempo no ar e vão mais longe. Isto faz com que o risco de exposição dos profissionais de saúde e de eventualmente outros doentes seja muito maior. E o que aconteceu aqui foi uma cadeia de... Houve outros profissionais de saúde que contraíram a doença, que adoeceram. Essa zona onde isto aconteceu, apesar de ser uma zona rica e industrial,
também tem zonas, nomeadamente aldeias e vilas, onde as pessoas reformadas dessa zona industrial, mais velhas e com mais doenças crónicas, vivem. E essas pessoas foram ao hospital. E, no decurso de ir ao hospital, contraíram a doença e vêm mais tarde adoecer. Portanto, o que aconteceu foi a conjugação de um conjunto de fatores que ninguém estava preparado nem à espera, nem valorizou, que condicionou uma disseminação explosiva do vírus na comunidade e que, ao não ser identificada, impossibilitou que as medidas iniciais tivessem um impacto para controlar a doença. Isto terá acontecido em janeiro? Ou... Provavelmente aconteceu janeiro, fevereiro. Pois já se sabia tudo que esta questão... Mais em janeiro, mas o paciente zero terá sido em janeiro. Quando começam a aparecer os casos, e sobretudo quando começam a aparecer os casos graves, muitas vezes há um intervalo de tempo de 2, 3 semanas. Foi quando explodiu a situação. E muitas vezes nós dizemos, e eu estou à vontade para dizer isto, porque eu tenho relações de trabalho e de amizade com muitos colegas dessa zona, que isto podia ter resultado de uma menor preparação do sistema de saúde e dos serviços de saúde italianos para lidar com isto. Eu visitei hospitais italianos. A zona de Milão, esta zona, é das melhores zonas em termos de assistência hospitalar. Eles têm... É a zona mais rica do país, não é? É a zona mais rica do país, que tem excelentes hospitais, excelentes profissionais de saúde, e até lhe vou dizer, em algumas áreas, nomeadamente na área da ventilação mecânica dos cuidados intensivos, eles são referência mundial. Eles são os sítios, muitas vezes, onde nós... Que é mais irónico que tenha sido ali que toda esta história tenha começado. E, portanto, há algumas pessoas que aparecem a dar aqueles relatos que eu até os conheço. E são palestrantes em congressos internacionais sobre áreas de ventilação. E, portanto, eles são bons médicos, têm um bom serviço de saúde. O que aconteceu foi... aperceberam-se tarde demais, numa altura em que já havia muitos casos e casos com muita gravidade. Isto é uma lição para todos nós. Na comunidade, não é? Já estava muito disseminado na comunidade e já havia muitos casos graves que, de um momento para o outro, provocaram um recurso e uma necessidade de cuidados de saúde enorme. Portanto, isto é um aviso para nós. Nós temos que saber atuar da forma mais correta e mais adequada em cada momento. Quando se diz disseminado